Flamengo do Rio de Janeiro, Maracanã, agora abraça de vez a capital federal. A Conmebol confirmou o jogo de volta nas quartas de final da Libertadores contra o Olímpia no Mané Garrincha, em Brasília. No Rio, a prefeitura liberou 10% da capacidade do Maracanã para público, cerca de 7.500 lugares. Não agradou a diretoria. Em Brasília, a liberação oficial é de 25% da capacidade do Mané, o equivalente a 18.000 lugares. Embora contra o Defensa e Justiça nas oitavas de final, o público pagante tenha sido de 5.518 torcedores. Longe de casa por opção na competição sul-americana, dentro de campo o Flamengo de Renato Gaúcho continua espetacular. O massacre sobre o Corinthians na Neoquímica Arena foi mais um para a estatística recente. São 6 jogos, 6 vitórias, 24 gols marcados e apenas 3 sofridos. O melhor início de um técnico rubro-negro no século XXI. Nós temos mais 19 equipes, além do Flamengo. A gente respeita todas elas, a gente trabalha, é um campeonato longo, um campeonato difícil para todo mundo, não é só para Flamengo, Palmeiras e Atlético. É um campeonato que é bastante competitivo. Acho importante que, aquilo que eu falei, a gente vem buscando as vitórias, a gente vem encostando nos líderes. O objetivo é esse, buscar sempre vitórias para que a gente possa daqui a pouco aparecer já no G4. Esse é o objetivo. E não é só no brasileiro, a gente tem as outras competições, como falo. A gente busca sempre as vitórias para ir passando de fase também. Nesta semana, o time vai até Natal para o duelo de volta da Copa do Brasil contra o ABC, mas com uma escalação reserva. Com a vantagem de 6-0 na mala, Renato Gaúcho e os principais jogadores ficam no Rio. Tempo é ouro em meio ao calendário apertado. Renato sabe e deseja um respiro para ser ainda mais impressionante, perto ou longe do Rio de Janeiro. Pessoal, a gente tem aí na tela essa fase inicial do Renato, os primeiros 6 jogos deles no comando do Flamengo, e comparamos com a melhor sequência do JJ em 2019, tá? Então a gente está vendo aí todos esses resultados recentes, 100% de aproveitamento do Renato, né, que todo mundo sabe de cor, ainda está aí na cabeça de todo mundo. E com o JJ, quando o Flamengo, olha só, venceu a Chape, bateu o Galo, bateu o Atlético Paranaense, venceu o Fortaleza, partida importantíssima que encaminhou o título, depois venceu o Fluminense, fez aquele 5-0 histórico no Grêmio na Libertadores e aí bateu o CSA por 1-0. Ô Marra, antes da gente falar assim de um time com outro, só uma coisa, como as coisas mudam aqui no futebol, né? Eu fiz essa pergunta para o Eugênio outro dia, eu vou fazer para você. Antes de você sair de férias, o que a gente falava sobre o Flamengo há 15 dias, certo? Perto disso. O que a gente falava? Tá vendo? Eu acho que da dificuldade mesmo, né? Da dificuldade do Flamengo de jogar bem, de O Renato não estava ainda, né? Eu acho que o Renato tinha acabado de assumir. A primeira partida com o Defensa. Acho que o Renato tinha acabado... Sim, o Renato estava. Do jogo complicado lá, né, na Argentina, que o Diego Alves fechou o gol, e a partir dali, né, o Flamengo melhorou. Mas eu acho que é preciso a gente lembrar, Bruno, o ótimo Flamengo do Jorge Jesus, ele está aí até hoje. O goleiro é o mesmo, o lateral direito não é mais o mesmo, era o Rafinha. Mas os laterais que têm jogado, né, o Isla dá conta do recado. No mais, saiu quem? Saiu o Gerson. O Flamengo está aí. É muito difícil isso no cenário nacional. Saiu o Pablo Mari, é verdade, era o outro zagueiro. Mas é muito difícil isso no cenário nacional. A gente está falando de 3, 4, ok, vamos falar, talvez 5 jogadores que saíram, nem tem tudo isso. Mas no cenário nacional os times mudam a cada temporada, muda quase que o time completo. E a base está aí, mais madura, mais acostumada com o peso que é defender as cores do Flamengo. Então o Renato teve um impacto muito positivo. E o engraçado, né, é que o Eugênio sabe disso, que já falamos isso no podcast, né, no Rolou o Melão. O impacto que o Renato fez, e falamos isso aqui também, Bruno, o impacto que o Renato gerou nos números do Grêmio, quando ele chegou, foram impactos defensivos. Ele melhorou tudo de defesa do Grêmio. Tudo.
O impacto do Renato agora é o ofensivo. É incrível, né? Eu não estou falando que ele está fazendo grandes revoluções na parte ofensiva, não. Mas talvez o ambiente, acho que estava muito carregado. E o Renato, ele consegue melhorar as coisas, tem a volta de jogadores importantes, como o Everton Ribeiro, que estava disputando Copa América, e faz pequenos ajustes. Diego, Arão, volta a ter uma dupla de zaga de zagueiros, e com a confiança lá no alto. Aí o Renato tem um ótimo início. É assustador de positivo o início do Renato no Flamengo. Não, e acho que tem um ponto também, né, Eugênio, que é claro que o Renato tem muito mérito, mas também o Flamengo passa um pouquinho daquele período de oscilação, né? Ganha tudo em 2019, é difícil você manter o nível de concentração e de competitividade dos jogadores naquele pique, tem as mudanças e tal. Então até esse afastamento do tempo ajuda para os jogadores voltarem o foco e falar, opa, temporada anterior não foi o que a gente pode fazer. E aí vem o treinador que faz essa engrenagem funcionar, é claro, senão o Flamengo estaria voando desde sempre. E uma temporada em que foi campeão brasileiro, né? Ainda assim, o Flamengo sofreu muito com a saída do Jorge Jesus, né? E a chegada de um técnico que não se provou para a torcida, que não conquistou a torcida como o anterior tinha conquistado, que foi o Domenech Torrent, o Torran, o Domi. Ele não conseguiu, embora tenha tido ali alguns méritos em algumas situações, ele não vingou. E aí o Flamengo faz uma mudança no desespero, porque tinha decisão em Copa do Brasil e decisão em Libertadores, não estava sentindo firmeza, e traz o Rogério. O Rogério perde essas duas competições, mas ainda tem força para buscar um Campeonato Brasileiro que é na regularidade, né? Apesar de ser campeão sem ganhar o último jogo. Mas agora o Renato consegue, nesse momento, trazer a vibração que faltava ao time. E eu acho que essa é a questão. Não estou dizendo que o trabalho do Renato seja só esse, tá? O Renato, a gente tem pontuado aqui, tem feito ajustes táticos. O time dele não é o mesmo time do Rogério, não é exatamente o mesmo time do Jorge Jesus, tem o dedo dele na armação do time. Mas além disso, algo que eu dizia aqui ontem e que é fundamental, o time está jogando com prazer. Isso é fundamental, isso faz a diferença. Os caras entram em campo e se divertem jogando. E tem a ambição, mas é uma ambição legal. Os caras estão felizes. Isso faz a diferença. Então o Flamengo, acho que reencontra essa alegria que tinha de jogar bola, de jogar juntos lá na época do Jorge Jesus.